Olá, eu sou a médica veterinária Ana Paula Lopes Marques, professora do Departamento de Cirurgia e Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estou aqui para mais um Papo de Ruminante, onde falaremos sobre a podologia de bovinos para a disciplina de Clínica Médica de Animais de Produção 2, Ruminantes, levando em consideração que essa é a primeira parte de 3 aulas. As afecções do aparelho locomotor somente são superadas pelas alterações reprodutivas e pela mastite como causa de descarte nos rebanhos leiteiros. Os prejuízos econômicos são altos devido ao descarte prematuro de animais, diminuição da produção de leite, perda de peso, infertilidade, custos veterinários, além das alterações de manejo que são introduzidas para se tratar desses animais. A busca pelo aumento da produtividade, o aumento de propriedades com sistemas intensivos de produção faz com que as doenças digitais se tornem importantes. A evolução rápida das doenças digitais faz com que, ao menor sinal de claudicação, o animal deva ser examinado e tratado, minimizando as perdas com tratamento e descarte desses animais, e ainda levando em consideração que a dor é um dos fatores que desencadeiam o estresse, debilitando o animal a longo prazo por predispor a doenças e alterar o seu bem-estar. A incidência de doença digital em bovinos leiteiros depende muito do sistema de manejo, ambiente e raça. As raças taurinas, especialmente a holandesa, são bem mais sensíveis que as raças zebuínas. Nas criações intensivas, a incidência de doença digital é alta, com maior prevalência de pododermatite circunscrita, doença da linha branca, erosão de talão e tantas outras que veremos a seguir. Nas criações semi-intensivas, a incidência vai depender do tempo que o animal fica preso no estábulo. Quando ultrapassa 10, 12 horas por dia, presos em canzis ou por correntes, sem que haja cama suficiente, obrigando o animal a ficar muito tempo em estação, as doenças são semelhantes às observadas no sistema de confinamento e também com alta incidência. Já quando o tempo em que o animal fica estabulado não é longo, ou estamos considerando um sistema extensivo, a incidência de doenças podais vai depender muito da topografia da pastagem. Normalmente, estes animais tendem a ter doenças infecciosas da pele digital, dos membros posteriores devido ao contato com fezes e urina. Nesse sistema, se observa raramente a pododermatite circunscrita e esporadicamente a pododermatite asséptica difusa. Nas propriedades com pastagens úmidas, os animais apresentam comumente a sola plana, fina e lisa, predispondo à contusão de sola, perfuração por pedras e outros objetos, com alta incidência de pododermatites sépticas. Nesse mesmo ambiente, é frequente se observar a doença da linha branca e a erosão do talão. Quando a topografia das pastagens é íngreme, diminui bastante a incidência de doenças correlacionadas com a presença de umidade, porém aumenta a incidência de hiperplasias digitais, por exemplo. A dor, como agente debilitante, ativa os eixos simpato-adreno-medular, com liberação de catecolaminas, e hipotálamo-hipófise adrenal, que tem como resultado liberação de cortisol. Dor tem efeito negativo na motilidade rumino-reticular, afetando a digestão de alimentos. A dor também afeta a motilidade do animal, que anda menos, procura e ingere menos alimento. As consequências são emagrecimento, queda de produção para corte ou leite, imunossupressão e infertilidade que resultam em perda da vida útil desse animal. Outro fator observado é o decúbito prolongado nos casos mais graves, propiciando aparecimento de mastites, e ainda o animal claudicando e se tornando mais vulnerável, perde sua posição social no rebanho e fica mais sujeito às agressões. Prevenir é o melhor remédio, principalmente quando observamos que o custo resultante de doenças podais é alto. Depois que as doenças podais acontecem, os gastos com descarte, custos de medicamentos e com o médico veterinário, tratamentos em geral, redução da produção do animal, seja leite ou carne, e alterações no manejo da propriedade são elevados. Os maiores gastos são com descarte e reposição desses animais. A perda da produção, principalmente de rebanhos leiteiros, que são os animais mais acometidos pelas doenças podais, os atrasos de cio
e, por fim, tratamento. Então, a prevenção, sim, é o melhor remédio. E para nós, médicos veterinários, a perda de peso, reduzindo a produção e indicando um animal magro e debilitado, indica um animal em sofrimento. A redução da produção de leite por extremo desconforto também indica um animal em sofrimento. E enquanto que muitos proprietários veem as consequências financeiras, é nosso dever zelar pelo bem-estar dos animais, evitando e aliviando o sofrimento destes. As claudicações nos bovinos ocorrem com frequência diferente entre os dígitos. Este padrão de distribuição indica que, além dos erros de nutrição, manejo e ambiente, a distribuição do peso nos diferentes dígitos é um fator importante nas alterações que levam à claudicação. Ao examinarmos a distribuição de peso na vaca, 60% deste se encontra nos membros torácicos, mas, do ponto de vista anatômico, estes membros torácicos se inserem ao corpo através de ligamentos e tendões fortes. Isto tende a amortecer o impacto de peso sobre as mãos, mais especificamente sobre o córeo. As forças biomecânicas associadas com a variação da distribuição de peso são então menos pronunciadas nos dígitos dos membros anteriores, permitindo uma menor frequência de lesão nestes. E quando estas ocorrem, estão frequentemente associadas às unhas mediais. Os membros posteriores suportam aproximadamente 40% do peso do animal, porém, estes se inserem ao corpo através da articulação coxo-femoral, que é uma estrutura esquelética rígida, perdendo a capacidade de diminuir os efeitos da variação de peso, principalmente nas unhas laterais destes membros. Então, existe um padrão de se ter maior envolvimento da unha lateral do membro posterior. Mas todas as unhas de todos os membros podem sofrer agressões e estarem acometidas por diferentes afecções em diferentes graus simultaneamente. As células queratinizadas são semelhantes a tijolos e existe uma substância que atua como se fosse um cimento, que é um material de revestimento de membrana, formado por glicoproteínas que atuam como uma cola e também por lipídios que agem prevenindo a desidratação ou a hiperidratação do tecido córneo. Se o tijolo e o cimento são de boa qualidade, a parede é boa. Se não forem de boa qualidade, a parede também será de má qualidade, tornando-se quebradiça e sujeitando o tecido córneo a inúmeras doenças. Essa parede, essa pele, esse casco disceratótico, ele pode estar associado ao aumento ou diminuição da quantidade e qualidade de cimento produzido, pode estar relacionado à perda de aderência entre o cimento e a parte externa da membrana celular, ou pode estar relacionado a alterações na permeabilidade do espaço intercelular do extrato córneo, que podem acontecer por fatores extrínsecos, como o tipo de estabulação, higiene, pastos com sujidades, ou intrínsecos, relacionados ao próprio animal e à sua capacidade fisiológica de manutenção desse sistema. Os fatores mais importantes para que os animais apresentem doenças podais são a alimentação, principalmente o uso de concentrados em excesso sem a presença de fibra de boa qualidade, e o tipo de solo dessas instalações e pastagens, além do conforto desses animais quando estabulados. A seleção genética também é importante, pois visou sempre o aumento da produção, não sendo diretamente acompanhada pela qualidade e conformação dos cascos e membros, inserção correta de ligamentos, além da pigmentação do casco. Outras doenças também podem predispor ao aparecimento de afecções podais, mas o principal fator é o humano, pois nós que deveríamos zelar e prevenir, contornando todos os outros fatores, somos falhos na maioria dos manejos. Observem que o fator estresse térmico é importante, por exemplo, para aumentar o risco de doenças, como laminite, causando claudicação nos rebanhos. Aqui observamos uma pastagem onde não tem matéria verde para esses animais se alimentarem
Então, além deles terem que andar em grandes áreas, pois não há piquetes, não há um pastejo rotacionado nessa propriedade, eles ainda têm acesso a esses morros, facilitando lesões nesses cascos, nesses pés. Vaca de leite, andando muito, não dá certo. Isso daqui é uma entrada de curral, né? Muitas pedras, muitos objetos pontiagudos que podem lesionar o casco dos animais. Também erro de instalação, erro de manejo. E aqui um confinamento, onde o alto índice, né, a alta taxa de lotação desses piquetes evidenciam que esses animais passam a maior parte do tempo em estação, consequentemente propiciando mais problemas de casco. Falando especificamente dos problemas de casco, há uma padronização mundial das enfermidades do casco estipulada pelo Comitê Internacional para Registro de Animais. Porém, devido às particularidades de nossos rebanhos e nossa pecuária, a Buiatria Nacional sugeriu em 2017 uma nomenclatura padronizada, publicada na revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária de número 73, e é essa que preferi abordar com vocês. Iniciaremos falando das unhas assimétricas. Essa simetria de unhas, principalmente posteriores, caracteriza-se por diferenças no comprimento, largura e altura, sendo observado o aumento da unha lateral em relação à medial. No Brasil, tal diferença é observada principalmente em vacas confinadas, podendo aquelas criadas em sistema semi-intensivo apresentar diferença menor, enquanto que as criadas extensivamente tendem a ter unhas mais simétricas. O hipercrescimento com achinelamento, que é o crescimento que excede o desgaste, resultando em unhas anormalmente longas, pinça e paredes mais largas, que é normal a presença de vários sulcos de crescimento, é observado em bovinos leiteiros estabulados ou colocados em locais em que existe pouco desgaste, como piquetes com excesso de lama ou areia. Já a concavidade da parede dorsal é definida pela presença de sulcos horizontais na parede do casco. Ambos são observados principalmente em vacas leiteiras após vários episódios de pododermatite asséptica difusa, a famosa laminite crônica. Diversas condições estão relacionadas ao aparecimento da laminite, como doenças sistêmicas, como metrite e mastite com endotoxemia, predisposição racial, nesse caso mais a raça holandesa, traumatismo mecânico do piso de cimento, pisos ásperos, falta de conforto, defeitos de aprumo e falta de exercício, mas a acidose ruminal crônica, devido à alimentação rica em carboidrato solúvel e pobre em fibra, é o principal fator predisponente. As deformações ungulares estão associadas também a sequelas de laminite asséptica e incluem casca em forma de tesoura, que é um cruzamento das pinças pelo crescimento excessivo, com uma concavidade surgindo na parede axial. A unha em formato de pinça, por um hipercrescimento, e a unha em formato de saca-rolha, que é a rotação da pinça para cima e para dentro, tornando a sola oblíqua, em que o peso do animal fica apoiado sobre a parede lateral. Ocorre principalmente nas unhas posteriores laterais. A unha em saca-rolha também pode estar associada à hereditariedade em vacas da raça holandesa e que ocorre provavelmente por uma fraqueza dos ligamentos colaterais abaxiais e por uma exostose óssea ao redor da cápsula articular na superfície do dígito. O osso anormal causa pressão no córeo, resultando em maior produção de tecido córneo. As alterações geralmente são irreversíveis, necessitando de casqueamento em intervalos curtos, de 4 em 4 ou 6 em 6 meses. Os animais eles ainda podem apresentar unhas abertas, que é o espaço interdigital anormalmente aberto na pinça, com exposição acentuada da pele interdigital. Estão associadas à fraqueza do ligamento cruzado, podendo ser hereditário ou também devido à falta de exercício na criação do animal. A falta de exercício, além de unhas abertas, torna o ângulo do boleto menor, fazendo com que o animal quase alcance o piso
com os seus paradígitos. A fissura horizontal são as fissuras paralelas à banda coronária. Geralmente ocorrem por um distúrbio na produção córnea. Os sulcos são depressões do tecido córneo de incidência alta em locais com alta prevalência de laminite asséptica. Os fatores predisponentes geralmente são alterações metabólicas, como laminite asséptica, febre e toxemia, mastite e metrite puerperais, geralmente atingindo todas as unhas. Já a fissura vertical ocorre na parede dorsal abaxial e é de tamanho variável. Raros os casos podem ocorrer na muralha axial. É mais comum em vacas velhas com casco seco, acreditando-se que seja pela perda de função do períoplio, que regula a hidratação do casco. Geralmente, os principais fatores são casco seco e quebradiço, deficiência de oligoelementos, como cobre e zinco, laminite asséptica crônica, mas principalmente a fissura horizontal, e deformações ungulares. É mais comum sempre em vacas velhas e pesadas. O controle é feito por casqueamento de rotina e uso de sais minerais, principalmente o zinco e o cobre. A hemorragia difusa da sola é a descoloração difusa vermelha clara ou amarelada, normalmente decorrente da laminite subclínica. Já a hemorragia circunscrita, com evidente diferença entre o tecido córneo de cor alterada e normal, tem como causa mais comum o traumatismo localizado, geralmente pela presença de pedras no piso do estábulo ou durante a marcha em trilhas pedregosas. Hematomas subsoliares são frequentes nesses pastos e nesses currais mal cuidados. A sola dupla são duas ou mais camadas de sola subjacentes, surgindo geralmente como consequência de laminite aguda ou subaguda, a qual acarreta quadros de hipóxia, causando interrupção transitória da produção de tecido córneo pelo extrato germinativo. É muito comum em animais confinados sob essas condições. Normalmente, o casqueamento corretivo é necessário, mas em casos esporádicos, a penetração de terra, urina e fezes entre as camadas córneas pode provocar infecção, complicando o quadro clínico. Outra doença é a dermatite digital, que é uma inflamação superficial da epiderme acima da coroa junto ao talão e, em alguns casos, pode se apresentar também no espaço interdigital. Apresenta duas formas clínicas, que é a reativa erosiva ou a forma proliferativa, que é a forma papilomatosa. Existem regiões em que uma forma aparece em maior proporção do que a outra. É alta em locais de produção intensiva de leite, podendo atingir todas as idades e raças, mas é mais comum em novilhas quando são introduzidas no lote em lactação, demonstrando que pode ter um componente imunológico envolvido. Quando a doença é introduzida na propriedade, normalmente aparece em forma de surto e depois se perpetua com diminuição do número de casos. Nos zebus, ela também tem sido observada, mas com uma prevalência bem baixa. Confinamento e superpopulação parecem ser o principal fator predisponente, principalmente quando a higiene não é ideal. A causa da doença parece ser multifatorial, sendo influenciada pelo ambiente, idade, nível de imunidade do animal. Vários agentes têm sido isolados do processo, bactérias espiroquetas e fungos. Acredita-se também que vírus possam estar envolvidos. Pode ser que muitos animais apresentem a infecção sem manifestar doença, e ela seria então desencadeada em uma situação de estresse ou pela presença de algum componente ambiental. Diversos tratamentos têm sido recomendados com sucesso variável. A utilização de cada um deles vai depender do número de animais doentes e do custo. Recomenda-se a prévia limpeza da ferida. O maior problema no tratamento é a penetração profunda do medicamento na lesão até conseguir atingir a bactéria. Muitas vezes há recidivas ou a contaminação torna-se permanente na propriedade por causa de animais que têm melhora aparente e não estão definitivamente
curados. O uso de pedilúvio ou aspersão direta com formol, hipoclorito de sódio, sulfato de cobre ou tetraciclina nos dígitos têm sido formas eficazes de controle. O uso de cobre no pedilúvio é muito difundido, mas apresenta problemas ambientais, fazendo com que ele não seja tão usado hoje. Uma outra afecção é a dermatite interdigital, que é a inflamação da epiderme interdigital de origem infecciosa, caracterizada por leve erosão, com localização mais frequente entre os talões, podendo se estender até a parte anterior do espaço interdigital. A inflamação pode ter um caráter agudo, subagudo ou crônico e frequentemente é confundida com a dermatite digital, podendo ser que apresentem a mesma etiologia. A umidade e a falta de higiene também são os principais fatores. O ambiente úmido e quente fragiliza a pele interdigital, facilitando a penetração de bactérias. O Dichelobacter nodosus tem sido incriminado como o principal agente etiológico da dermatite interdigital. O Fusobacterium necrophorum está quase sempre presente, mas parece estar relacionado principalmente com o desenvolvimento de necrose, que muitas vezes complica o quadro. O tratamento geralmente consiste de curetagem e colocação de antimicrobiano tópico com sulfato de cobre, fazer bandagem em seguida, trocando a cada 5 ou 7 dias se houver necessidade. Nos casos brandos, a passagem em pedilúvio com formol ou sulfato de cobre pode apresentar bons resultados, principalmente quando existem vários animais doentes. E o controle da maioria dessas doenças é manter vias e estábulos limpos, sem lamas e sem dejetos, casqueamento preventivo para evitar as complicações e os pedilúvios. Uma outra doença é a hiperplasia interdigital, que é uma reação proliferativa da pele do espaço interdigital com o crescimento de uma pequena tumoração. É a doença digital mais frequente em bovinos mestiços criados em pastagens íngremes e secas. Ocorre geralmente em fêmeas com mais de 3 anos de idade e atinge principalmente os membros posteriores. A predisposição hereditária parece existir somente numa pequena percentagem de casos, quando ocorre de forma bilateral. Geralmente, esses animais, eles têm o casco mais largo do que o normal, mais aberto, as pinças mais abertas do que o normal, propiciando com que paus e pedras atinjam a região interdigital, fazendo uma proliferação de tecido. Na fase inicial, quando a hiperplasia é pequena, normalmente não há claudicação. À medida que a hiperplasia cresce, poderá haver, então, essa claudicação, principalmente pela presença de complicações que vão desde necrose da tumoração às miíases e deformações ungulares. Em primeiro lugar, deve-se proceder à correção do defeito ungular e, em seguida, é feita a retirada cirúrgica dessa tumoração, de preferência sem atingir a gordura interdigital, para que não haja risco de contaminação, o risco de celulite. Todo tecido córneo deve ser descolado e o córneo necrosado deve ser retirado. Para controle, devemos utilizar raças não predispostas à hiperplasia e também o uso de pedilúvio para combater as infecções crônicas. O flegmão interdigital pode ser definido como uma infecção necrótica aguda ou subaguda da pele interdigital dos bovinos que se estende para os tecidos subjacentes, provocando uma celulite interdigital. A infecção pode se tornar crônica, se estendendo para a articulação podal, tendões e bursa do sesamoide. Recentemente tem sido observada uma forma mais grave, denominada de superfoot rot. A doença é cosmopolita. Quando aparece em forma de surto, pode atingir até 50% dos animais de um mesmo rebanho. O traumatismo interdigital causado por troncos, esterco seco, palha de cama e pedras é o principal fator predisponente nos casos isolados, mas ainda não foi provado nos casos epidêmicos. A maceração da pele causada pela umidade, fezes e urinas tem sido considerada um importante fator, como ocorre em vacas estabuladas que permanecem com os posteriores em contato prolongado com as urinas e fezes. O Fusobacterium tem sido incriminado como principal causa do flegmão interdigital.
É um necrobacilo anaeróbico e gram-negativo, sempre presente no ambiente dos bovinos e que estão em condições de baixa higiene. A doença normalmente é subaguda ou aguda, com claudicação severa, febre, diminuição da produção leiteira e perda de peso, principalmente quando o animal ele para de andar. A recuperação espontânea ou somente com tratamento local pode ocorrer, mas é rara. O tratamento com antibióticos parenterais geralmente tem bons resultados, além dos tratamentos que devem ser feitos nos membros dos animais. A bandagem deve ser frouxa para não impedir a drenagem do flegmão. Os anti-inflamatórios podem ser utilizados e normalmente recomenda-se o seu uso na maioria das claudicações para evitar a dor e cuidar do bem-estar do animal. Separar os animais doentes quando for um surto epidêmico, trocar de ambiente quando a umidade for problema, restringir acesso em locais que tenha água ou lama e o uso de pé dilúvio enquanto durar o surto são boas atitudes a serem tomadas. Outra doença muito importante é a erosão do talão, que é a perda irregular do tecido córneo do talão e da sola, sendo que a lesão pode ter o formato em V. É alta em locais com muita lama, dejetos e umidade, sendo uma sequela comum das dermatites digital e interdigital crônicas e da laminite asséptica crônica. Todos os fatores que concorrem para a formação de um casco de má qualidade predispõem ao aparecimento da erosão do talão, além de umidade, má higiene, infecções crônicas da pele e laminite asséptica. Geralmente, o tratamento se baseia na retirada das depressões e sulcos observados no talão. A maioria das vezes não atinge o córion, necessitando somente de casqueamento a intervalos regulares para que o casco volte ao seu formato ideal. O uso de pé dilúvio para evitar infecções da pele digital e cuidados na prevenção de laminite asséptica devem ser tomados. A pododermatite séptica é a inflamação séptica difusa ou localizada do pododerma, o córeo. Geralmente tem incidência alta em animais confinados e criados em baixadas úmidas. Vacas da raça holandesa são mais suscetíveis. A presença de umidade e a laminite asséptica tornam a sola plana e macia, predisposta ao traumatismo causado pelo cascalho, vidro, prego, pisos irregulares e quebrados e aumentam também o efeito de abrasão causado pelo cimento. Os animais com essa pododermatite séptica geralmente sentem muita dor, estando correlacionada com a gravidade da lesão, e a dor faz com que o animal não se alimente, provocando uma rápida emaciação. Há necessidade de retirada cirúrgica com rineta ou bisturi de todo o tecido necrosado e do tecido córneo descolado do casco, usando-se como guia uma sonda metálica. Para controle, evitar que os animais fiquem muito tempo em locais úmidos, evitar cascalho nas estradas internas das propriedades e também evitar pisos irregulares, além de fazer a prevenção da laminite asséptica. A doença da linha branca é caracterizada pela separação e penetração de dejetos entre a sola e a parede, a famosa linha branca, causando geralmente um abscesso. A doença, ela tem gravidade porque é muito dolorosa. Todos os fatores que levem à má qualidade do casco podem causar o aparecimento dessa separação na linha branca, provocando abscessos. Os fatores mais comuns são estábulos sujos e úmidos, supercrescimento dos cascos, laminite asséptica difusa, cimento muito áspero na propriedade e pastos úmidos. Áreas de hemorragia e necrose são comumente observadas. As unhas mais atingidas são as posteriores laterais e a separação da parede da sola pode ser visualizada, necessitando de uma exploração local com sonda metálica e retirada de material necrótico. A presença de claudicação é constante, embora ainda dependa das estruturas atingidas. E ainda, existe a pododermatite do paradígito, que é uma necrose das unhas acessórias, né? As úlceras de sola, as úlceras de pinça e várias outras doenças, né, que vocês poderão estudar mais à frente.
E continua. Em breve faremos a parte 2.